Bom dia Instagram, bom dia YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais uma semana, a 40ª semana de live consecutiva. Gente, 40 semanas aqui fazendo lives sem parar. Na semana do Natal, na semana do Ano Novo, na semana do Carnaval. Claro que teve dias que eu não fiz, né, por ser feriado e saber que as pessoas não entrariam na live, mas o fato de ter concluído todos esses dias me deixa muito feliz. Sabe por quê? Porque não é só motivação, é constância. Então não desista, tá? Quando a motivação te faltar, é a constância que vai te pôr de pé. Então seja muito bem-vinda. Nós vamos iniciar mais uma semana fazendo a leitura de livros. Os livros, gente, como a minha amiga Verônica Souto fala, desde que a gente montou essa parceria aí com a Papel Colorido, a Verônica Souto sempre disse o seguinte, que as lives, ou melhor, que os livros são verdadeiras mentorias, e são, gente. A gente tá lendo esse livro aqui, ó, Comece pelo Porquê. E quando a gente olha para a capa desse livro, a gente acha assim, que é só sobre perguntas. Não, é sobre entender o seu motivo, o seu porquê. Porque é o seu porquê, é o seu motivo que vai te fazer continuar e não desistir, ok? Deixa eu abrir aqui. Ó, antes de querer a resposta, aprenda a fazer a pergunta. Não basta ser líder, é preciso inspirar. Recalcular a rota não é vergonha, é estratégia, ok? Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. Por quê? Ai, Sandra, por que tem que enviar? Porque se a gente não envia, minha filha, o Instagram não entrega, né, Instagram? Então, a gente precisa enviar aqui, investir tempo, porque não é perder tempo, tá, gente? É investir. Em que você tem investido seu tempo? De que forma? Já fica aí com uma reflexão já no início dessa live, no início aqui, ó. Tem gente que nunca entra, né, na live, mas a gente manda mesmo assim, gente. Certo? Então vamos lá. Doçuras do céu. Que bom que você gostou. Que bom, Vânia, que você gostou. Que bom que agregou aí a sua vida. Essa é a 40ª semana de lives consecutivas. E eu tô muito feliz porque nós daqui a um pouquinho a gente vai completar 1 ano de live, né? Então, gente, eu tô muito feliz porque eu não parei. E já pega essa lição, eu falei no início da live aqui, né? Porque as lives ficam gravadas e você pode ver lá no meu canal do YouTube, no Motivada para Motivar, tem lives de outros livros lá. E uma frase que eu repito lá pro meu grupo, né, Vânia? Você acabou de entrar lá no grupo. É que quando a motivação te faltar, é a constância que vai te pôr de pé. É a constância que vai trazer resultado para você. Então, o fato de estar aqui fazendo lives todos os dias me põe firme e me faz acreditar em outros resultados que eu posso obter, tá? Não é só sobre a live, é sobre não parar algo no meio do caminho, porque por anos eu parei no meio do caminho. Por anos eu tranquei matrícula de faculdade 3 vezes. Por anos eu iniciava curso de outra, né, de língua estrangeira e parava no meio do caminho. Então a minha vida sempre foi começar e parar. Os livros, eu tinha vários, eu sempre gostei porque a minha irmã sempre leu muito aqueles romances, né, Sabrina, Júlia, né, quem é das antigas aí sabe. E eu via minha irmã lendo, minha irmã passava, gente, à tarde, emendava na noite, deitada na cama, uma hora ela estava de bruço, outra hora ela estava de lado, outra hora ela estava no chão com as pernas em cima da cama, mas lia, sabe? Muito bem-vinda, Leal, Artigos Evangélicos, estava conversando com ela agora. E aí, eu sempre tive vontade de ler.
eu via minha irmã lendo, eu queria ler, então eu comprava livros. Quando eu comecei a trabalhar, eu comprava livros, só que todo livro meu ficava marcadinho. Chegava no meio do livro, eu falo, né, que parecia que era uma macumba, né, um feitiço, alguma coisa. Aí vinha um marcadorzinho, eu fechava o livro ficava na estante, em qualquer lugar. E eu não terminava o livro. Então, eu sou a pessoa que procrastinou a vida inteira. Pensa numa pessoa que tudo procrastinava. Tudo. Era eu. Que vivia numa zona de conforto e que culpava as pessoas pelos seus resultados. Era eu. Então, por isso, hoje, eu me sinto uma autoridade para falar com pessoas que estão na zona de conforto, que se acomodaram com os resultados que têm, tá? Que não conseguem viver o novo, tem medo do novo, tá? Então, prestem atenção. Gente, 2025, nós já estamos no 4º mês do ano. Será que você conseguiu bater suas metas? Janeiro, fevereiro, março? Será que você tem meta? Não, eu quero te perguntar se você tem meta. Metas? Ah, eu tenho meta, tá. Mas criou um plano de ação para suas metas? É sobre isso, tá? Mas vamos ver o que Deus tem para falar conosco hoje? Hoje é dia 7. Dia 7, a gente está lendo esse devocional aqui, ó, Mulheres, de Viviane Martinello. Eu ganhei esse devocional da loja Cairóis, em Nova Iguaçu, tá? Loja Cairóis, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à rua Dom Volmor. Ano passado, a Jaqueline me deu Café com Deus Pai, e esse ano, esse aqui, que eu tô amando também. Ele é super objetivo, tá? Ele é mais resumido que o Café com Deus Pai. Então, assim, para todos os gostos, tá, gente? Família para a glória de Deus. É possível identificar a pessoa por seus frutos. Mateus 7:20. Há uma verdade poderosa nos frutos, porque, como disse Jesus, somos identificadas por meio deles. Bons cristãos ficarão para a glória de Deus, frutificarão para a glória de Deus. E um dos frutos mais preciosos que geramos são nossos filhos. Dentro de casa, temos o privilégio de ajudar no desenvolvimento do caráter daqueles que poderão ser os nossos melhores discípulos e oferecer-lhes um legado que continuará a impactar a terra, mesmo quando não estivermos mais aqui. Nós temos um exemplo. Nil, seja bem-vinda. Nós temos um exemplo aqui do meu sogro, tá? Ele morreu com 84 anos, vai fazer 4 anos agora, e ele deixou um legado para a família. Gente, vocês não têm ideia. Até para o meu filho, né? Até para o meu filho. E até hoje todo mundo fala, quando fala de homem de Deus, quando fala de caráter, de boa índole, de uma pessoa íntegra, reta, a gente lembra do seu José Alves, diácono José Alves da Igreja Batista. Então, que legado você está deixando para os seus familiares, para os seus filhos, seus netos, sobrinhos, né? Quem não tem filho, mas tem um sobrinho, tem um irmão, seus vizinhos, né? Quem é mais novo só não, gente. Qual é o legado que você tem deixado? Qual é o legado? O legado a gente não deixa, a gente deixa nas pessoas, né? Sejam bem-vindas, meninas. Temos de nos lembrar que nenhum sucesso na vida, seja qual for, profissional, ministerial, pessoal, compensa o fracasso de uma família. De que vale sermos líderes de influência no meio cristão ou termos cargos de prestígio em grandes empresas e nossos lares estiverem desmoronando? Cuide do seu casamento, aprenda a orar pelo seu marido, sirva-o em amor e tenha paciência nos dias difíceis. Desenvolva uma aliança firme para que você e seu esposo sejam exemplos de sabedoria, integridade e temor a Deus. Invista tempo ensinando as palavras aos seus filhos. Interceda pela vida de cada um. Não deixe de falar a verdade, nem despreze o valor da disciplina.
nós seremos conhecidas pelos frutos que apresentarmos. Isso inclui uma família que reflete a glória de Deus. Então faça do seu lar a sua prioridade, porque ao estabelecermos uma família firmada nos princípios de Deus, estaremos semeando na transformação de nações, na redenção de culturas e na libertação de toda uma geração. Então preste atenção no que você tem feito dentro do seu lar. Primeiro vem Deus, depois a família, depois a igreja. Ou alguns, eu já tenho, até tem pessoas até que falam, né? Deus, família, trabalho e igreja. Não sei qual é a ordem, mas eu sei que Deus e família vem em primeiro lugar. Deus e família. Deus e família. A ordem que você vai colocar aí, se é o trabalho ou a igreja, eu não sei, né? Mas se Deus estiver no lugar certo e a sua família no lugar certo, já é um bom começo, ok? É um bom começo. Então esse é o devocional de hoje para nos despertar nesse início de semana, na 40ª semana consecutiva de live. Gente, estou muito feliz! Quando a gente fizer 1 ano, eu quero ver qual vai ser a confeiteira que vai me enviar um bolo sem açúcar. Porque esse ano eu completo 6 anos sem açúcar. Uhul! E já alguns meses sem embutido. Uhul! E é isso, gente, é isso. E a gente vai sendo 1% melhor a cada dia. Bom dia, Papel Colorido RJ. Para quem não sabe, Papel Colorido RJ é a papelaria que patrocina essas lives. Por quê? Porque ela me envia os livros para que eu possa estar aqui contribuindo, transbordando, aprendendo com vocês também, porque eu aprendo aqui na live, né? Eu não leio o livro aqui em casa e trago o livro para vocês, não, a gente lê juntas, então eu aprendo aqui. E eu aprendo por quê? Porque vocês estão aqui, porque eu tenho um compromisso com vocês, porque a Papel Colorido está junto comigo, me patrocinando, então é um conjunto, ok? E já quero fazer um convite para você que está aqui na live. Nessa quinta-feira, a Papel Colorido RJ, que é através da Verônica Souto, que é a CEO da Papel Colorido RJ, a Verônica criou um clube do livro online, tá? Onde os encontros são feitos pelo Google Meet, uma vez por semana, se eu não me engano. Se eu errar, você conserta aí, Verônica. Uma vez por semana, Verônica Souto faz esse encontro. Então tem livros, é o encontro do livro, o clube do livro, e tem o clube do livro cristão. São dois clubes, tá? E nessa quinta-feira agora, dia 10, eu estarei junto com a Papel Colorido RJ, junto com a Verônica, no primeiro encontro presencial. Vai ser online, mas esse primeiro encontro vai ser presencial. É na cafeteria? É uma cafeteria? Coloca aí, Verônica, Labelle, né? Que fica em frente, próximo ali ao Top Shop, a Igreja Nova Vida de Nova Iguaçu, na Promo Info, ali dentro. Esse espaço é ali dentro. São vagas limitadas, porque o espaço não é tão grande, então realmente você precisa dar o seu nome, tá? Para estar ali. E eu estarei ali para falar sobre, dar uma pincelada sobre como você escolher o livro certo, de acordo com o seu perfil de leitor. Então eu vou levar um pouquinho do que a gente fala nas rodas de leitura que a gente organiza, eu vou levar lá, vou contribuir nesse dia, tá? Então, para você estar lá, eu não sei, aí você procura a Verônica, né, Verônica? Eu não sei se precisa fazer inscrição para o Clube do Livro, precisa, né? Porque lá é um encontro para o Clube do Livro, né? Então, chama a Verônica Souto, eu quero ir, eu quero fazer parte do Clube do Livro. Então, pega todas as informações com a Verônica Souto quando acabar a live, ok? Através da Papel Colorido RJ, desse perfil aí. Já começa a seguir e tira as informações. Livros, quero comprar livros com desconto. É só chamar a Papel Colorido RJ. Esse é o livro que nós iniciamos quinta-feira. A gente iniciou a leitura desse livro quinta-feira, tá? Então vamos lá, a gente está aqui, a gente iniciou. Deixa eu ver aqui o capítulo. Paramos no capítulo 2, mas eu quero ler algo que eu resumi aqui do capítulo 1
É por isso que é bom livro físico, ó, você escreve, depois quando você for revisar o conteúdo, tudo fica mais fácil, tá? Ó, eu anotei o seguinte, se algo der errado, volte ao início e recalcule a rota. Não escolha táticas de remendo de curto prazo. Vise o resultado satisfatório a longo prazo. Recalcule a rota. Aliás, recalcular a rota não é vergonha, é estratégia, ok? Deixa eu beber um pouquinho de água. Eu ganhei essa taça no culto que eu fui, sábado, culto Unificar, na Igreja Nova Vida Comendador Soares, onde várias igrejas Nova Vida se reuniram ali naquele lugar. E eu, como líder de mulheres, eu fui presenteada, gente. Eu nem esperava, porque os presentes são para esposas de pastor. Eu sou esposa de diácono e não de pastor. Mas eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu vou usar a taça da live agora. Metida, né? Muito obrigada, gente. Amei o presente. Então vamos lá. O capítulo 2 desse livro aqui, Comece pelo Porquê, fala sobre as recompensas e ameaças. A gente estava falando aqui, tá? Das ameaças. Estava falando aqui, não, na verdade, de manipulação e inspiração. Existem alguns tipos de manipulação. Chique, né? Então, a gente é manipulado pelo preço, a gente é manipulado pelas promoções, pelo medo, pelas aspirações e pela pressão do grupo social, que é o que nós vamos ver aqui. 4 em cada 5 dentistas preferem Trident. Gaba-se o anúncio de goma de mascar em uma tentativa de fazer você experimentar o produto. Um estudo duplo cego realizado por uma importante universidade concluiu: apregoa um informercial tarde da noite. Se o produto é bom o bastante para profissionais, é bom o bastante para você. Instiga a propaganda, com mais de 1 milhão de clientes satisfatórios e aumentando. Provoca outro anúncio. Tudo isso são formas de pressão do grupo. Quando marqueteiros relatam que a maioria de uma população ou de um grupo de especialistas prefere seu produto e não o outro, estão tentando levar o consumidor a acreditar que aquilo que vendem é melhor. Então, a gente chama isso aqui também de âncora, né? Você vai ancorar o seu produto a um grupo de pessoas. Por exemplo, o Trident é sem açúcar. Por que os dentistas preferem Trident? Porque é sem açúcar, é um chiclete sem açúcar. E aí, a pessoa que está preocupada com a saúde bucal, ela vai se decidir pelo Trident. Por quê? Porque o Trident é sem açúcar. E se a propaganda diz que dentistas, a maioria dos dentistas, né, a cada 5 dentistas, 4 em cada 5 dentistas preferem o Trident, olha, eu ancorei o meu produto a um grupo de pessoas conceituadas, que vai gerar e agregar valor ao meu produto, ok? É isso que essa parte do capítulo está querendo nos dizer. A pressão do grupo funciona porque acreditamos que a maioria ou os especialistas devem saber mais do que nós. Funciona não porque a maioria ou especialistas sempre tenham razão, mas porque nós temos medo de estar errados. O endosso de celebridades muitas vezes é usado para acrescentar a pressão do grupo ao argumento de vendas. Se ele usa, deve ser bom. Supõe-se que estejamos pensando. Isso faz sentido quando ouvimos o campeão de golfe Tiger Woods dar o seu aval aos produtos de golfe da Nike. Ou as bolas Time Trust, sei lá se é essa pronúncia. O acordo de Woods com a Nike
é tido como responsável por colocar a campanha no mapa do golfe mundial. Mas Tiger também endossou carros da General Motors, serviços de consultoria, de gerenciamento, cartões de crédito, alimentos e um relógio da Tag Heuer, projetado especialmente para o golfista. O relógio, a propósito, é capaz de resistir a um G-Shock de 5.000 a um nível de choque mais provavelmente experimentado pela bola do que pelo golfista. Mas Tiger o recomendou, então deve ser bom. Os endossos de celebridades também são usados para apelar às nossas aspirações e ao nosso desejo de ser como eles. O exemplo mais explícito foi da Nike, com a campanha Quero Ser Como Mike, que sugeria aos jovens a ideia de crescer e ser como Michael Jordan, se usassem os produtos Nike. Em muitos outros exemplos de endosso de celebridades, porém, é mais difícil ver a conexão. Sam Walterson, da famosa série Lei e Ordem, por exemplo, fazia propaganda para a corretora TD Ameritrade. Apesar da fama, não há muita certeza sobre o que um ator famoso por seu personagem que condena maníacos homicidas pode fazer pela marca. Meu palpite é que ele é confiável. Então, entenda aqui, talvez fique um pouquinho confuso aqui para você, mas o livro está querendo nos dizer aqui, o autor, Simon, que... Deixa eu abrir aqui para ficar mais claro, ó, melhorou. Agora sim, abri a cortininha aqui. Que quando tem alguém de maneira confiável falando do nosso produto, falando do nosso serviço, vai endossar para outras pessoas. Por exemplo, se eu sigo um famoso, né? Por exemplo, eu sigo, vamos dizer assim, uma pessoa que eu sigo e que me inspira, né? Paulo Vieira, sigo Paulo Vieira. E se eu vejo uma pessoa, Paulo Vieira comendo um bolo que uma confeiteira mais simples, de repente, deu para ele, entregou para ele, e aí, né, o bolo é sem açúcar, um exemplo, tá, gente? E aí eu vejo que ele está consumindo aquele bolo, e ele fala o arroba da pessoa e tal, e eu conheço a pessoa, gente, se ele recomendar, os seguidores dele, se tiverem acesso a essa pessoa, se for tipo alguém lá próximo de onde ele mora, né, Alphaville, vão comprar. Ainda que essa pessoa não esteja num patamar mais elevado. Por quê? Porque Paulo Vieira indicou. Ele não vai comer qualquer besteira porque é um homem que cuida da saúde, entendeu? O produto que ele comprou, uma marca que ele comprou lá no supermercado, e se ele fala, olha gente, esse produto aqui é 100% integral, pode comprar de olho fechado. Gente, vai fazer muito efeito, vai levantar aí a marca, seja ela qual for. Então é sobre isso, tá? Aqui, como nós somos manipulados, como o mundo dos negócios, os nossos clientes são manipulados. Uma dessas formas de manipulação é a pressão de grupos sociais, de marcas, ok? Jovens impressionáveis não são os únicos visados pela pressão do grupo. A maioria de nós provavelmente passou pela experiência de ser pressionado por um vendedor. Você nunca teve um representante de vendas tentando vender a você alguma solução para o escritório, afirmando que 70% da concorrência usa os serviços deles e depois questionado por que você não usa? Mas e se 70% dos seus concorrentes forem idiotas? Ou se deram aos 70% tanto valor agregado que ofereceram um preço tão baixo que eles não conseguiram resistir à oportunidade? Essa prática foi criada para fazer uma única coisa:
pressionar você a comprar, fazer você sentir que talvez estivesse deixando passar alguma coisa ou que todos sabem mais do que você. Melhor ficar com a maioria, certo? Citando minha mãe, se seus amigos pularem da ponte, você pularia também? Que mãe nunca falou isso, gente? Eu já falei. Infelizmente, se Michael Jordan ou Tiger Woods forem pagos para fazer isso, poderiam dar início a uma tendência. Infelizmente, né? Outra forma conhecida de manipulação para compra é a novidade, também conhecida como a inovação. Em uma grande inovação de design e engenharia, a Motorola criou um telefone da maior qualidade. Lê-se em um comunicado à imprensa em 2004 que anunciava o lançamento do mais novo modelo dessa fabricante de celulares no mercado, ultra competitivo da telefonia móvel. A combinação de metais com o alumínio usado em aviões, com novos avanços, como antena interna e um teclado gravado quimicamente, levaram à formação de um dispositivo com apenas 13,9 milímetros de espessura. E funcionou. Milhões de pessoas correram para comprar. Celebridades exibiam seus razers, é isso? No tapete vermelho. Até um ou dois primeiros ministros eram vistos falando em um deles. Tendo vendido mais de 50 milhões de unidades, poucos poderiam alegar que o Razer não foi um enorme sucesso, ultrapassando as expectativas atuais quanto à telefonia móvel. Ele representa a história da Motorola de apresentar inovações revolucionárias. Sobre esse modelo aqui, eu tenho uma amiga, eu trabalhava com ela, e quando aparecia um celular novo, gente, o dela, tipo assim, ela tinha acabado de comprar há alguns meses, ela ficava doida. Por quê? Ela era e é ainda, eu acho, manipulada pela novidade. Então, tudo aquilo, claro, relacionado ao nicho que ela gosta. No caso, ela gosta de tecnologia. Então, ela pode ter acabado de comprar um super celular, mas se lançarem com uma proposta de novidade, algo muito mais tecnológico, que entregue tipo 2 ou 3 coisas a mais do que aquilo que ela já tem, ela vai comprar. O que ela faz? Ela entrega o dela na loja, né? Tem essas possibilidades aí, como entrada, e pega o outro e parcela e cai o valor, tá? Mas o porquê? Ela é estimulada, ela é impulsionada pela novidade. E existem pessoas, nossos clientes, muitas vezes, vamos olhar aqui para os nossos clientes, né? Como nós somos empreendedoras aqui. Quais são as formas de manipular clientes? Pelo preço, tá? Nós vimos aqui campanhas de preços que fazem, que dão valor ao produto. Promoções, tem pessoas que compram por promoções, tá? Só que existe um grande período de você alimentar a sua clientela com promoções. Promoção é bom? Limpa o estoque, você vai mudar a coleção, é ótimo, é bom. Tô com coisas aqui antigas, eu quero renovar a coleção, tal, trazer uma coleção nova, então vou fazer promoção. Beleza, só cuidado para você não estar sempre fazendo isso, sem perceber, e você atraindo um público de ticket mais baixo, e você quer subir de nível e você não vai conseguir, porque o seu público é um público de ticket baixo, porque você está viciando o seu público à promoção. E você vai atrair esse público que gosta só de promoção. Então ele vai te procurar, ele vai olhar para você e ele já vai te nivelar. Não, a loja... Um exemplo, tá? Da Doçuras do Céu,
tá? Os produtos da Doçuras do Céu, tá sempre com o ticket mais baixo, sempre promoção, vou comprar. O dia que ela resolver subir o nível dos produtos maravilhosos que ela tem, não sei se vocês conhecem, ela vai ter dificuldade. Por quê? A clientela dela tá acostumada com o quê? Preço baixo. Promoção. Então, isso é um perigo para o seu posicionamento, para o posicionamento da sua marca. Outra forma de manipular o seu cliente, né? É através do medo, tá? Cadê? Deixa eu ver se tem aqui a parte aqui. As pessoas são os gatilhos, né, gente? Aqui, ó, o gatilho do medo, tá? Aspiração. As pessoas que se inspiram aí nas pessoas. Pressão social, um grupo de pessoas, tá? E aqui a gente tá falando da inovação. Ó, na década de 1970 havia apenas 2 tipos de pasta de dentes, Colgate. Mas quando a concorrência aumentou a venda da Colgate, começaram a cair. A companhia então introduziu um produto novo que incluía uma nova característica, a adição de flúor. Talvez depois outro, branqueador, controle de tártaro, partículas brilhantes, listras. É certo que cada inovação ajudava a aumentar as vendas pelo menos por algum tempo. E assim continuou o ciclo. Adivinhe quantos tipos diferentes de pastas de dentes Colgate existiam em 2009? Para você escolher. 32. Eram 32 tipos diferentes de pastas de dente Colgate, sem contar os 4 tipos fabricados para crianças. E considerando como cada companhia reage às inovações das outras, isso significa que os concorrentes da Colgate também vendem um número semelhante de variedades com mais ou menos a mesma qualidade, os mesmos benefícios e o mesmo preço. Há literalmente dezenas e mais dezenas de pastas de dente à escolha. Mas não existem dados que demonstrem que os americanos estão escovando mais os dentes agora do que escovavam na década de 1970, graças a toda essa inovação. Ficou quase impossível saber qual pasta de dentes é a certa para você. Tanto é que a Colgate até oferece em seu site um link chamado Precisa de ajuda para decidir? Meu Deus! Se a Colgate precisa nos ajudar a escolher um de seus produtos por haver muitas variações, como se supõe que vamos decidir quando vamos ao supermercado sem o site dela para nos ajudar? Olha isso. Mais uma vez, esse é um exemplo do mais recente conjunto de objetos reluzentes criados para nos incentivar a experimentar ou comprar algo. O que as campanhas espertamente disfarçam como inovação é de fato novidade. E não são apenas bens de consumo não duráveis que se baseiam na ideia de novidade para atrair clientes. Trata-se de uma prática comum em outros setores também. Funciona mais raramente, se é que alguma vez acontece. A estratégia consolida uma relação de fidelidade. Desde então, o iPhone da Apple substituiu o Motorola Razr como o novo, popular e obrigatório telefone celular. No entanto, não é a remoção de todos os botões e a colocação de uma tela sensível ao toque que faz o iPhone ser inovador. Esses são os novos e brilhantes recursos, mas outros podem copiar essas características e isso não redefiniria a categoria. A Apple fez algo muito mais significativo.
a Apple lidera não só o modo como os telefones móveis são projetados, mas também a sua maneira típica como o setor funciona. Na indústria de celulares, era o provedor do serviço, não o fabricante do telefone, que determinava quais seriam todos os recursos e benefícios que o telefone pode oferecer. Todas as operadoras determinavam para Motorola, Nokia, Ericsson, LG e outras o que os telefones eram capazes de fazer. Então apareceu a Apple. Anunciaram que eles é que diriam ao provedor de serviço o que o telefone ia fazer, e não o contrário. Olha só, né, gente? Uma marca como uma marca se posiciona. Não, quem manda sou eu. O produto vai levar o nosso nome. Esse é o tipo de mudança que impacta o setor por muitos anos. E se estende para muitos, além de alguns anos de explosão de vendas do novo e reluzente produto. O preço que você paga pelo dinheiro que ganha. Não posso negar que as manipulações funcionam. Elas podem, de fato, influenciar o comportamento e ajudar uma companhia a ter sucesso. Mas há implicações. Nenhuma delas cria fidelidade. Ao longo do tempo, os custos se tornam cada vez mais maiores. Os ganhos são apenas de curto prazo e as manipulações ainda elevam o nível de estresse, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Se você tem muitos recursos financeiros ou está buscando apenas um ganho de curto prazo, sem considerar a longo prazo, então essas estratégias e táticas são perfeitas. Indo além do mundo dos negócios, as manipulações também se tornaram a norma na política da atualidade, da mesma forma como são capazes de impulsionar uma venda, mas sem criar fidelidade. As manipulações também podem ajudar um candidato a ser eleito. E como? Meu Deus! Mas não criam um fundamento para a liderança. Liderança exige que as pessoas fiquem com você nos bons e nos maus momentos. Vou fechar isso aqui. O que está querendo dizer aqui? Que existem várias maneiras de você, de pessoas ou de você manipular o seu cliente, influenciar na compra do seu cliente. Mas, gente, não há nada mais poderoso do que você conseguir fidelizar um cliente. Sabe aquela pessoa que não abre mão da marca que veste, do produto que consome, do alimento que come ali, sabe? Fidelizar cliente. O cliente, quando ele é fidelizado, ele indica, ele compra de novo e ele indica. Então, assim, você pode fazer promoção, você pode ancorar o seu produto a um grupo de pessoas que consomem o seu produto, seu serviço. Você pode criar um gatilho do medo, da escassez, tá? Tudo isso é válido, eu acho, ok? A novidade, olha, gente, coleção nova, tudo isso é válido. Porém, não há nada mais poderoso. Isso aqui eu tô falando, não tá aqui no livro não. Nem sei se ele vai falar, tá? Porque eu tô lendo o livro com vocês. Não tem nada mais poderoso do que você conseguir alcançar a fidelidade do seu cliente. O cliente ser fiel a você. Porque quando ele é fiel a você, quando existe relacionamento, tá? Eu coloquei uma frase lá no nosso grupo, né? A Nil tá lá no grupo. A Sheila também tá, mas a Sheila não está atuante. Eu acho que a Sheila não olha o grupo. No ecossistema. Você tá no ecossistema, não tá, Sheila? Verônica está. Leandra não está. Quem?
Cadê quem mais entrou aqui na live? A Leal, artigos evangélicos. É só clicar no link que tá na minha bio, tu consegue entrar, tá? Depois eu posso te mandar lá no WhatsApp. Eu coloquei hoje uma frase lá que eu vi, que fez muito sentido pra mim, mas eu já tenho feito isso, tá? E eu faço isso, eu fazia isso até mesmo de forma inconsciente. O relacionamento com as pessoas. Desde a pandemia, eu mando mensagens para as pessoas. Isso é uma estratégia, só que eu não sabia que isso era uma estratégia. Eu comecei, tá, então, tem que aparecer lá, achei. Eu comecei, se você quer aumentar, gente, preste atenção, se você quer aumentar o seu faturamento, tá? Se você quer aumentar o seu faturamento, existem várias estratégias, e cada negócio é um. Tá? Eu faço a sessão diagnóstica. Agende a sua sessão diagnóstica para a gente criar um plano de ação específico para você, para o seu negócio. Não adianta eu criar um generalista, né, para todo mundo, que não vai funcionar, porque cada um na sua particularidade, na sua realidade. Então, assim, não se relacione com o cliente. Eu vou até criar um post hoje, vocês vão ver. Não se relacione com o cliente. Se relacione com pessoas. Porque todo cliente é uma pessoa. Então pare de olhar para o cliente apenas com o R, cifrão. Mas não é isso que as pessoas falam não, Sandra. Os especialistas, que você tem que olhar com sangue nos olhos. Ok, só que antes de ter um cliente ali, existe uma pessoa. Que se você quiser criar um relacionamento com ela, criar um rapport e fidelizar esse cliente, é o relacionamento. É todo dia, sabe? Ou é uma vez na semana, você precisa se relacionar com as pessoas. Ouvir as pessoas. Seja interessante antes de ser interesseira. É a outra frase de impacto que mudou a minha vida, tá? Me fez recalcular a rota em muitas coisas. Vamos seguir aqui no livro. Onde eu parei? Caramba, olha aqui. Gente, eu falei pra vocês que eu não li o livro, Manipulações levam a transações, não a fidelidade. Preciso falar mais alguma coisa? Acabei de falar. Aqui, Acabei de falar, e eu não li o livro, nunca li esse livro, tô pegando a primeira vez. Então, assim, eu acho que tudo aquilo ali é válido fazer. São estratégias, e a gente vê muito isso na internet. Mas a nossa prioridade como empreendedora, se a gente quer, de fato, alcançar um lugar de destaque, ser lembrado pelos nossos clientes, ser indicado por eles, a gente precisa criar um relacionamento, porque é o relacionamento que vai gerar fidelidade. É simples, explica o comercial na TV. Basta mandar pelo correio sua joia de ouro antiga, junto com um envelope pré-pago extra e com seguro, e nós lhe enviaremos um cheque no valor do ouro em apenas 2 dias. É um dos líderes, mygoldenenvelope.com é um dos líderes desse setor e funciona como um corretor para o ouro, que será enviado a uma refinaria, derretido e reintroduzido no mercado de commodities. Quando Douglas Fursten e Michael Moron criaram a empresa, queriam ser os melhores, queriam transformar um setor cuja reputação se reduzia à de uma loja de penhores em um beco qualquer e dar-lhe um pouco de brilho da Tiffany. Investiram dinheiro e trabalharam para que a experiência do cliente fosse ideal. Eram ambos empresários bem-sucedidos e conheciam o valor de construir uma marca e uma sólida experiência para o cliente.
Gastaram muito dinheiro tentando chegar ao equilíbrio certo e não se esqueceram de salientar seu diferencial em anúncios com resposta direta em vários canais a cabo, locais e nacionais. Melhor do que ofertas semelhantes, diziam, e tinham razão. Mas o investimento não trouxe o resultado esperado. Alguns meses depois, Firestone e Moron fizeram uma descoberta significativa. Quase todos os clientes negociaram com eles somente uma vez. O negócio era do tipo de uma só transação e eles queriam fazer dele muito mais do que isso. Assim, pararam de tentar ser melhor do que ofertas semelhantes e se contentaram em ser bons. Dado que a maioria das pessoas não se tornaria clientes de repetição, não haveria comparações diretas com outros serviços. Tudo o que precisavam era impulsionar uma decisão de adquirir o serviço e oferecer uma experiência satisfatória, o bastante para que as pessoas os recomendassem a amigos. Nada mais. Quando os donos se deram conta de que não precisavam investir em ações que fidelizam, se tudo o que queriam era dar impulso a uma transação de negócio, tornou-se muito mais eficiente e lucrativo. Para transações que acontecem em média uma vez, as recompensas são o melhor caminho para provocar o comportamento desejado. Quando a polícia oferece uma recompensa, não está buscando fomentar um relacionamento com a testemunha ou informante. Trata-se de uma única transação. Quando você perde seu gatinho e oferece uma recompensa para tê-lo de volta, não precisa estabelecer um relacionamento duradouro com quem o encontrar. Você quer apenas o seu gato de volta. Manipulações são uma estratégia perfeita, válida para impulsionar uma transação ou qualquer comportamento que seja requisitado. Oi, Diana. Só uma vez ou raras ocasiões, as recompensas usadas pela polícia destinam-se a incentivar testemunhas a apresentar para fornecer dicas. Quer dizer, recompensa, gente, serve para quê? Para resolver aquele problema, naquele momento, não para criar relacionamento. No entanto, em qualquer circunstância na qual uma pessoa ou uma empresa queira mais do que uma única transação, se houver esperança de relacionamento fiel e duradouro, manipulações não ajudam. Sabe o que isso aqui está me lembrando? Relacionamento entre casais, entre pessoas. A mulher, né, vou dar um exemplo aqui, nós somos mulheres, a mulher que cede lá no primeiro encontro. Ela está interessada em construir relacionamento? Fala a verdade. Tem tudo a ver, né? Não está. Agora, a mulher que está interessada em encontrar uma pessoa, ou o homem que está interessado em encontrar uma pessoa para construir uma família, para ter ali algo duradouro, né? A pessoa vai o quê? Estimular um relacionamento, outro encontro, em momentos diferentes, em outras ocasiões, para conhecer a pessoa. A mesma coisa é a venda, gente. A venda, quando o cliente começa a flertar com você, a paquerar o seu produto, o seu serviço, você precisa não jogar a mentoria em cima dele, o preço do produto, não, crie um relacionamento. Crie um relacionamento. Depois você vai ter a oportunidade de oferecer o seu produto, o seu serviço. Mas primeiro crie relacionamento. Pare de olhar para as pessoas
como possíveis clientes, ainda que sejam, mas olhe como pessoas. Crie rapport, relacionamento com essa pessoa. A indústria automobilística americana aprendeu pelo caminho mais difícil, como é alto o custo de se basear em manipulações para construir um negócio, quando o que precisavam fomentar de fato era a fidelidade. Embora as manipulações possam ser uma estratégia viável, quando os tempos são bons e o dinheiro sobra, qualquer mudança nas condições do mercado se tornam dispendiosas demais. Quando ocorreu a crise do petróleo, em 2008, as promoções e os incentivos da indústria do automóvel se tornaram insustentáveis. O mesmo havia acontecido na década de 1970. Nesse caso, o período no qual as manipulações poderiam produzir ganhos de curto prazo foi definido pelo tempo que a economia conseguiria sustentar a estratégia. A suposição de prosperidade sem fim é uma plataforma fundamental, frágil, para a construção de um negócio. Embora os clientes fiéis sejam menos tentados por outras ofertas e incentivos em tempos bons, o fluxo livre dos negócios torna mais difícil reconhecer o seu valor. Manipulações funcionam, mas custam caro, muito caro. Quando não há dinheiro disponível para financiar essas táticas, não contar com seguidores fiéis realmente é sofrido. Depois do 11 de setembro, todo mundo lembra aí do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, do atentado lá de Torres Gêmeas. Alguns clientes enviaram cheques para a Southwest Airlines para demonstrar seu apoio. Olha só, hein? Depois do atentado, alguns clientes se solidarizaram com uma companhia aérea e enviaram cheques. Gente, olha o nível de fidelização desses clientes aqui. A ponto do seu cliente te ajudar em um momento difícil. Você tem ideia disso? Cadê? Eles se sentiam parceiros. O comportamento de lealdade por parte de quem não enviou dinheiro é quase impossível de medir, mas seu impacto foi inestimável ao longo prazo e ajudou a Southwest a manter a sua posição como a linha aérea mais lucrativa da história. Saber que tem clientes e uma base de funcionários fiéis não apenas reduz custos, como também proporciona paz de espírito. Como amigos leais, você sabe que seus clientes e funcionários estarão lá por você quando mais precisar deles. É o sentimento de estarmos nisso juntos, compartilhado por clientes e companhia, eleitor e candidato, patrão e empregado, que define os grandes líderes, sabe? Aquele funcionário que até quando a empresa está falida, ele fica ali contribuindo. Não estou falando que é certo, não estou falando que é errado, eu estou falando o nível que essa empresa, que esse patrão alcançou na vida daquele cliente, a ponto, ou daquele funcionário, a ponto de quando você mais precisar, eles te ajudarem. Tá dando para entender, gente? Já vamos encerrar, tá?
Só porque funciona não quer dizer que é o certo. O perigo das manipulações é que elas funcionam. E por que funcionam? Tornam-se a norma praticada pela grande maioria das companhias e organizações, independentemente de tamanho ou tipo de atividade. Porque funcionam, vira método. Aí nós, que muitas vezes somos acomodados e sempre estamos em uma zona de conforto, a gente quer usar esses tipos de manipulações todos os dias no nosso negócio. Todos os dias eu faço promoção, todos os dias eu crio um gatilho da escassez, todos os dias ou todos os meses quero fazer um bazar, quero trazer inovação. Aí, sabe o que acontece? Acontece um desgaste nas estratégias. Quando que, na verdade, o seu maior foco deveria ser fidelizar esse cliente, criar relacionamento, ter estratégias personalizadas para que você possa fidelizar o seu cliente, se relacionar com o seu cliente. E a promoção, a inovação, ancorar o seu produto a um grupo social, o medo, o preço ou qualquer outra coisa seja algo que vai só agregar e não ser a estratégia principal. Deu para entender? Quem está aí comigo e conseguiu entender que os tipos de manipulação funcionam, só que eles não podem ser a sua principal estratégia, porque a principal estratégia de um empreendedor, de um empresário, seja qual for o nível de faturamento, é fidelizar o cliente, porque um cliente fiel, fidelizado, ele compra de novo e indica o seu produto ou serviço. Quem tá aí comigo, gente? Deixa eu anotar aqui onde eu coloquei a caneta. Gente, toda vez eu perco a caneta aqui. Tenho várias, mas eu quero a minha. Isabel, seja bem-vinda. Quem entendeu aí, gente? Fala comigo. Fala eu. Leandra Malaquias. Então, vamos anotar o seguinte, ó. Use a técnica da manipulação. A técnica da manipulação. Pode usar. Use as técnicas, a técnica, né, que são da manipulação. Porém, sua prioridade deverá ser fidelizar seu cliente. Como eu fidelizo meu cliente? Se relacionando com ele. Se relacionando com ele. Lembrando que antes de ser cliente, ele é uma pessoa. Então, pontinho, pontinho, pontinho. Não se relacione com o cliente. Ó, vai dar um nó aí. Não se relacione com o cliente. Se relacione com pessoas. Cliente fidelizado compra de novo e indica. Ok? Leandra
e Verônica. Deu para pegar? Não se relacione com cliente. Se relacione com pessoas. Cliente fidelizado, compra de novo e indica. É isso. Fechamos o capítulo 2. Agora, amanhã, nós leremos a parte 2. Já vamos para a parte 2 do livro, que fala sobre uma visão alternativa. E aí ele é dividido em alguns capítulos, tá? O livro ele é dividido em 6 partes. E dentro dessas partes tem os capítulos. Show? Vamos tirar o nosso print. Eu já subi os vídeos, tá? Falta só editar a capa lá. Você já pode começar. O Deus que Destrói Sonhos, porque a gente terminou ele quarta-feira. Tá completinho lá, subi o último vídeo hoje. E já subi o vídeo de quinta, sexta. E já vou subir o de hoje pra você, começar a ler. Se quiser o livro físico, papel colorido RJ com desconto aí. Foi, né? Gente, tô congestionada. Demais. Foi, gente. Amanhã a live é às 8, tá? Amanhã a live é às 8, que amanhã é dia de estar no meu pai. Eu vou fazer a live 8 horas da manhã. Conseguiu, Verônica? Tirou? Foi. Gente, beijos. Fiquem na paz. Vamos fazer comida, vamos almoçar.